Oi, amores, tudo bem com vocês? Hoje na nossa videoaula nós vamos continuar a falar sobre a geometria. Só que desta vez vamos falar sobre os giros e os ângulos. Para isso, a gente vai precisar usar o nosso transferidor, que é aquela régua em formato de meia-lua ou em formato de círculo. Usem esse transferidor durante a videoaula, que aí vocês vão poder acompanhar passo a passo de como se faz para medir um ângulo, que nada mais é do que a abertura de duas semirretas, ok? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula, tá? Tchau! Na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre giros e ângulos. Bom, vamos começar a falar sobre os giros. Veja essa situação-problema. A Rita está provando uma fantasia de fada para sua festa de aniversário. Então, primeiro, diante do espelho, ela deu um giro de uma volta para ver toda a fantasia. Então, veja aqui a imagem da Rita dando um giro, ou seja, uma volta completa para ver a fantasia dela no espelho. Observe a marcação no chão deste giro. Logo depois, a Rita precisou dar um giro de 1/4 de volta para sua mãe marcar a barra da frente. Então, observa no chão a marcação deste 1/4 de volta que ela deu. Depois, a Rita precisou marcar a parte de trás e aí ela deu um giro de meia volta. Olha lá, de onde ela estava, deu meia volta. Observaram bem a marcação em vermelho no chão? Agora, veja como nós podemos descrever os movimentos da Rita. No primeiro movimento, ela deu um giro de uma volta completa. No segundo movimento, ela deu um giro de 1/4 de volta. E no terceiro movimento, ela deu um giro de meia volta. Agora que já aprendemos um pouquinho sobre os giros, vamos falar sobre os ângulos e observar que os ângulos estão presentes em todos os lados que a gente olha na nossa vida. Vamos ver agora o destaque de alguns ângulos nas figuras a seguir. Então, a gente pode ver ângulo numa fatia de pizza, a gente pode ver ângulo ao olhar para uma porta, nós podemos ver ângulo ao olhar a bandeira do Brasil, e aí, se você estiver olhar para o seu redor, você vai ver ângulo por todas as partes. Então, agora, vamos ver como a gente faz a representação de um ângulo. Então, vamos lá. Começando pelo vértice. O vértice de um ângulo, ele é o ponto de encontro de duas semirretas. Só para a gente recordar, semirreta é aquela que tem começo e não tem fim. Então, aqui nós vamos colocar o vértice deste ângulo. Os lados do ângulo são formados por duas semirretas que vão partir do vértice desse ângulo. Então, aqui eu vou ter uma semirreta que partiu do vértice e uma outra semirreta que partiu também do vértice. Eu vou chamar esse vértice de O, mas eu poderia dar qualquer nome a ele, ou seja, ele poderia ser representado por qualquer letra do nosso alfabeto. Então, o vértice do ângulo, neste caso, é O. Agora, nós vamos falar sobre os lados deste ângulo. Então, o primeiro lado é essa primeira semirreta aí. Então, eu vou chamar este lado de lado OA. Por quê? Porque a semirreta partiu de O e passou pelo ponto A. E o outro lado deste ângulo será o lado OB. Por quê? Porque partiu do O, passou pelo ponto B. Tudo bem até aqui? Agora, como é que eu vou denotar este ângulo? Este ângulo ele é formado pela junção dos pontos A, O, B. Observem que em cima do O parece que eu tenho um acento circunflexo. Por quê? Porque ali, na verdade, o que eu quero representar é o vértice, é a junção das duas semirretas. Então, por isso que tem aquele símbolo em cima da letra que está representando o vértice. Então, agora, na verdade, eu posso dizer que ângulo é a região do plano limitada por duas semirretas que têm a mesma origem. Então, o ângulo aqui, na verdade, é esta abertura que está esverdeada dentro das duas semirretas. Depois de nós termos aprendido
o que é um ângulo? Vamos ver como eu faço para medir um ângulo. Bom, para medir um ângulo, é necessário determinar a medida da sua abertura. E para isso, é necessário usar o transferidor, que é um instrumento que mede os ângulos em grau. Existem dois tipos de transferidor, o transferidor de 180 graus e o transferidor de 360 graus. Esse aqui do que nós botamos é um transferidor de 180 graus. Ele está dividido em 180 partes iguais e cada partezinha dessa corresponde a 1 grau. Bom, para eu medir o ângulo usando esse instrumento, esse transferidor, eu tenho que proceder da seguinte maneira. Primeiro, eu tenho que botar o centro do meu transferidor no vértice do ângulo. O centro do transferidor é ali, ó, onde está marcado com a setinha vermelha. Então, eu vou pegar aquele centro e vou colocar bem em cima do vértice do ângulo. Depois, eu vou fazer coincidir a linha horizontal que passa pelo centro e pela indicação do 0 grau em cima de um dos lados do ângulo. Observe aqui na ilustração. Eu coloquei a linha do 0 grau do meu transferidor em cima do lado OA do meu ângulo. O terceiro passo é o mais fácil. Eu vou medir a graduação correspondente ao outro lado do ângulo, iniciando a contagem a partir do 0. Então, eu vou observar a abertura do meu ângulo até o lado OB, neste caso aqui, e ver que esse intervalo, esta abertura, mede 60 graus. Então, eu posso indicar que a medida de AOB é igual a 60 graus. Viu? É bem fácil. É só fazer bastante treino que vocês vão fazer isso, ó, de olhos fechados. Agora, nós vamos ver como os giros podem ser associados a ângulos, ou seja, eu posso medir o giro dado com a abertura de um ângulo. Então, observa aqui. Neste primeiro exemplo, a menina girou uma volta completa. Então, o giro de uma volta completa é associado ao ângulo de 360 graus. Nessa outra imagem aqui, vamos observar. A menina está dando um giro que tem a metade da metade, ou seja, 1/4 de volta. Então, quando a pessoa dá um giro de 1/4 de volta, ela está dando um giro de 90 graus. Nesse outro exemplo aqui, a menina está dando um giro de metade de uma volta completa. Ou seja, se uma volta completa são 360 graus, a metade de uma volta completa vai ser 180 graus. Agora, observe esse terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo, a menina girou mais do que 90 graus. Observem que ela passou ali, ó, passou do 90 mais um pouquinho. Então, ali ela deu uma abertura, ela deu um giro de 120 graus. Agora, observem essa bailarina. Essa bailarina está ali pensando, hoje vou conseguir dar um giro de 720 graus. Para ela dar um giro de 720 graus, quantas voltas vocês acham que ela vai ter que dar? Muito bem, quem falou que são 2 voltas completas, muito bem. Agora, chegou aquela hora de classificar os ângulos. Isso vocês já estão cabeludos de saber, mas não custa nada a gente recordar. Então, vamos lá. Nessa primeira classificação, nós vamos falar dos ângulos retos. O ângulo reto é aquele ângulo que mede 90 graus. Então, observem aqui no transferidor. É o ângulo reto. A medida dele ali é 90 graus. Se você olhar para a sua porta, para a sua janela, vocês vão ver que os cantinhos dela formam um ângulo de 90 graus. Vamos falar agora dos ângulos agudos. O ângulo agudo é aquele que mede menos do que 90 graus. Então, qualquer medida menor do que 90 graus é classificado como um ângulo agudo. E aí, vamos falar agora do ângulo obtuso. O ângulo obtuso é aquele que mede mais do que 90 graus. Então, passou de 90 graus, é considerado um ângulo obtuso. Tudo bem? Então, agora, eu quero que vocês deem uma olhada ao seu redor e veja quantos ângulos você vai encontrar.
Será que você vai encontrar mais ângulos retos, agudos ou obtusos? Depois vocês me contam, hein? Agora nós vamos botar em prática tudo que nós aprendemos nessa videoaula de hoje, ok? Então, mãos à obra, vamos fazer as atividades propostas no livro didático e na apostila e bons estudos. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau!